aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Cante. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Eu te adorarei, eu te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando.
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Oh, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Te adoramos, Jesus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Quem tu Glorificado seja o Senhor em todo o tempo, em todo o tempo, Jesus. Olá, meus irmãos, bom dia. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos, através da EBD, né, aprender um pouco mais do que o Senhor quer passar para nós, um pouco mais da palavra de Deus. Então, vamos aquietar o nosso coração, né, prestar atenção, meditar um pouco na palavra do Senhor. O irmão Emerson está conosco. Irmão Emerson, bom dia. Bom dia, irmão Levi, bom dia, irmãos, bom dia você que nos acompanha aí pelas redes sociais, que Deus esteja abençoando a sua vida nesse tempo. E vamos aí para mais um estudo da palavra de Deus nessa manhã. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar juntamente conosco. Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante da presença do Senhor, colocando nossas vidas nas tuas mãos, os relacionamentos familiares nas tuas mãos, ó Pai. Nós temos comentado, temos estudado, temos insistido em falar sobre famílias firmadas e fundamentadas na tua palavra, ó Deus. Aquilo que nós temos discutido aqui enquanto professores, enquanto alunos, ó Pai, é para buscar a tua vontade para as nossas famílias. Quando buscamos o fundamento bíblico para a família, é porque entendemos a necessidade, Pai, de cada um de nós, de cada uma das famílias, ó Pai, entender o propósito do Senhor para as nossas famílias e para as nossas vidas. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha falar ao nosso coração, à nossa mente, aquilo que é a tua vontade sobre esse tema, e que se há alguém sofrendo, se há alguém passando por um momento de crise, um momento de dificuldade, que esta palavra, Pai, possa encontrar repouso no coração e possa mudar realidades. Habita, ó Pai, no coração do teu povo, e que a sua palavra possa encontrar a guarida no coração e na mente das pessoas, e que tudo que nós estudarmos e falarmos aqui neste dia possa ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e na direção do teu Espírito Santo. No nome de Jesus que nós oramos, abençoando a todos, para todos sempre, a Deus é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, então nós vamos dar um tempinho aí para você buscar sua Bíblia, sua água, o seu café, né? Estamos aí pela manhã e você vai poder tomar o seu café assistindo a sua escola bíblica e participando, né, desse momento de estudo da palavra de Deus. E aí nós voltamos com a nossa lição. Fica atento, que hoje, no final da lição, nós vamos ter uma surpresa, tá? Então, compartilha esta aula nas suas redes. Se você está pelo Facebook, compartilha no Facebook. Se você está no YouTube, comenta aí na aula, porque depois nós vamos fazer um sorteio. Com quem compartilhar, com quem comentar, vai ter um brinde aí, especial. E aí depois nós vamos ver quem compartilhou, quem comentou. E aí eu vou
compilar esses dados e vamos fazer um sorteio e depois anunciamos quem vai ser o ganhador. Então, você que compartilhar, você que comentar, você vai poder ganhar esse brinde especial aí da aula de hoje. Valeu, um abraço, vamos lá. Eu estava vendo que meu microfone estava mutado. Você me ouviu, irmão Levi? Sim, te ouvi bem, irmão. Então todo mundo me ouviu. Vamos lá, com você. Isso, vamos lá. Então, nós temos hoje duas lições, irmãos, que nós queremos tratar com os irmãos. A primeira é a lição 13 da nossa revista, que fala sobre a espiritualidade na família. O irmão Emerson já comentou sobre isso. E nós temos logo na sequência falar e ouvir. São temas que estão interligados, obviamente, mas são temas que têm uma aplicação um pouco diferente. O primeiro tema que nós vamos falar é sobre a espiritualidade na família e entender o que é essa espiritualidade. Quando eu vejo um tema assim, eu já imagino que ele é para pessoas que conhecem um pouco, ou já conhecem, estão no meio cristão, ou conhecem já o que é a espiritualidade. Esse é um tema, assim, vamos dizer, recorrente, atual, né? O que é a espiritualidade, como funciona a espiritualidade, mas eu sou espiritual ou não sou, o que é, de fato, a espiritualidade. E algumas pessoas imaginam o seguinte, tá, mas uma pessoa espiritual é aquela pessoa que vai à igreja regularmente. Eu tenho uma tia que ela vai todos os dias, ou todos os fins de semana, ou todas as terças, quartas, então ela é uma pessoa espiritual. Será que é isso que a palavra quer dizer? Ah, mas eu tenho a minha avó, quando ela era viva, ela frequentava a igreja todo sábado e domingo, então ela era espiritual. Será que é isso que a palavra quer dizer? Será que isso é o que significa ser espiritual? Será que essa é a espiritualidade que nós precisamos buscar? O texto que nós vamos ler, nós temos um texto-chave e também temos um texto na palavra de Deus. O versículo-chave, ele está em Isaías 24:15, é um texto conhecido, fala justamente sobre isso. Eu vou ler aqui na própria versão que está na revista. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um texto muito conhecido, né? Josué 24:15, e que fala bastante ao nosso coração. É um texto que, quando ele falou sobre isso, né, ele estava falando ali sobre, olha, mas para quem vocês querem servir? Quem que vocês querem prestar culto? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Esse é o nosso objetivo aqui. E eu queria ler também o texto que está lá em Atos, irmão, em Atos 16, 31 e 32. Esse é um texto também atual, mas ele está no Novo Testamento, então aí, não para a gente tirar nenhuma dúvida, né? O Antigo Testamento, ele com certeza é válido também, mas no Novo Testamento, lá em Atos 16, 31 e 32, ele fala, eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E o 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Tem um contexto aqui também onde Paulo estava falando ali, e também é um contexto no qual ele estava conversando com o carcereiro e tal, levou essas pessoas para fora, e alguém perguntou para ele, mas o que eu devo fazer para ser salvo? E aí ele respondeu, né? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Então, aqui está uma explicação já para a gente entender sobre esse contexto da espiritualidade, né? Esse texto de Josué também que fala sobre isso, onde ele né, afirmou no final ali, ó, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aonde que a gente consegue encaixar esse termo, né? Onde que a gente consegue encaixar a espiritualidade no nosso contexto? Nós temos na nossa revista uma explicação logo no ponto 1 que fala que todo santificado é alguém espiritual. Aquela pessoa que foi santificada ou que é santificada é alguém que é espiritual. Então, já para quebrar, né, esse paradigma, mas aquelas pessoas que frequentam mais dias
a igreja são mais espirituais do que as outras. Não. Ah, mas então aquelas pessoas como a minha avó, que frequentava todo sábado e domingo, e toda Páscoa e Natal, quer dizer que ela é mais espiritual do que eu, que trabalho sempre e não tenho esse tempo, mas eu vou aos domingos, ou eu vou, enfim. Não é assim que a palavra de Deus diz. A explicação ela é bem clara. Aqueles que servem, aqueles que são santificados são espirituais. São pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. São aquelas pessoas que receberam a Cristo, são aquelas pessoas que têm a Cristo como o Salvador das suas vidas e passam a receber o Espírito Santo quando se convertem, né? Quando elas têm essa conversão na vida delas e passam a receber o Espírito Santo e por isso são santificadas e passam a ser espirituais. Não é, Emerson? Se o Simão tem algum comentário também sobre esse tópico? É justamente isso mesmo, essa santidade, né, que a Bíblia fala, é a separação do pecado, a santidade, a espiritualidade que nós devemos buscar, ela tem a ver com nós nos separarmos do pecado. Quando Josué, antes de entrar na Terra Prometida, aquela palavra que nós lemos ali de Josué no capítulo 24, a Bíblia, Deus falou com Josué, fala para o povo que eles precisam se santificar para entrar na Terra Prometida. E aí foi quando ele disse essa palavra, que era necessário o povo se santificar ao Senhor, que houvesse uma vida diferente, né? Olha, tira os deuses a quem os pais de vocês serviram, tiram os deuses dos amorreus, do além Eufrate, e eu não sei se vocês vão querer fazer isso. Josué falou, eu não sei se vocês vão querer se santificar para o Senhor, mas eu sei que eu e a minha casa, nós vamos servir unicamente ao Senhor. Então havia essa intenção de viver uma espiritualidade em família, de viver uma experiência de santificação em família. E depois com o carcereiro de Filipos também, quando Paulo fala ali da necessidade de ter essa experiência, de viver em família um relacionamento com Deus. Espiritualidade na família, ele tem a ver com viver uma experiência familiar de um relacionamento com Deus, de santidade, e santidade não é aspecto visual, né? Como o Levi falou aí, não tem a ver com rito, não tem a ver com costume, não tem a ver com prática religiosa. Santidade tem a ver com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa mudança interior, que é gerada em nós pelo Espírito Santo, quando a gente recebe a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, quando nós passamos pelo processo da santificação, né, dentro dos processos de conhecimento de Deus e da sua vontade, né, nós temos lá, primeiramente, nós passamos pela experiência da conversão, e depois vem a experiência da santificação. É um processo que ele vai acontecer no decorrer da nossa jornada cristã. Isso que é importante, na família, nós desenvolvermos esse aspecto aí da santificação, né? de proximidade com o Senhor. Isso vai gerar em nós o crescimento espiritual. A família vai se fortalecer espiritualmente. Perfeito. Nós temos justamente esses pontos que são importantíssimos, né? Espiritualidade e santidade, que são coisas que precisam andar juntas, né? Nós precisamos ter isso como ponto de atenção. Todos os salvos são 100% espirituais, isso também a gente entende ali, não tem essa diferença entre aquela pessoa que frequenta mais, aquela pessoa que dá mais o dízimo, né? Ah, mas aquela pessoa que oferece mais, quer dizer que ela é mais espiritual? Não. Essa questão de santidade, espiritualidade e santidade andam juntas. O santificado, ele precisa deixar a velha natureza, a velha vida que ele tinha para passar a se dedicar à vida em santidade. Essa é uma coisa interessante também, que o próprio Espírito Santo fala quando nós cremos em Cristo. E a santificação promove o crescimento espiritual. No ponto 2, nós temos o crescimento espiritual para a família. Uma coisa interessante sobre isso, né? A família precisa de espiritualidade também. E aqui a gente está falando que a vida cristã e a vida em si, ela não é individual tão somente. Né? Ela não é assim, olha, quando eu me converti e agora eu creio em Jesus Cristo, então eu vou viver a minha vida só porque a salvação é individual. A salvação é individual, de fato.
mas a tua família, a família precisa de espiritualidade. Esse é o tópico que a gente tem falado sempre sobre isso. É interessante que você se preocupe com a salvação da tua esposa, com a salvação dos teus filhos, com a salvação da tua família. Isso é bom, e isso é justamente cumprir o propósito da Boa Nova, de você levar o evangelho às demais pessoas. Se você ainda não consegue falar para o mundo, né, para as pessoas, para o teu próximo, para as pessoas que você encontra, comece falando para alguém da tua família, né? E também interceda por esse, interceda pela tua família, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus tios, pelos teus cunhados, porque não por pessoas que realmente fazem parte da tua família. Quando a família vai mal, os membros dela também não vão bem. Isso que o autor colocou. A família não é parte da nossa vida, a nossa vida é que é parte da família. Se a família não está crescendo espiritualmente, é porque os membros também não estão crescendo espiritualmente. Todos precisam crescer espiritualmente e nós devemos admoestar, orientar, exortar os inertes espirituais, né? Nós precisamos nos exortar no crescimento espiritual, não pensando tão somente em nós, né? Não, mas a minha vida, a minha salvação espiritual, então só eu vou buscar aqui, vou fazer minha leitura, minha oração individualmente. Não, por que você não promove também, não exorta também para que a tua família cresça espiritualmente, justamente para que a tua família esteja saudável, né? Essa exortação do autor aqui, né, irmão Anderson? Isso, eu hoje recebi uma imagem em um grupo que a gente tem de militares evangélicos e tinha dois quadros, dois desenhos, assim. Um era de uma família de joelhos orando e esse quadro dizia assim: saudades de quando a minha família se reunia desta maneira. E um quadro representando a atualidade, todo mundo no mesmo ambiente, só que ao invés de estar de joelhos orando, todos estavam sentados no sofá e cada um com seu aparelho de celular, acompanhando as redes sociais, né, ilustrando uma realidade que muitas vezes a gente vive dentro das famílias. Buscar espiritualidade em família é a gente viver coisas espirituais em família. É ler a Bíblia junto, é orar juntos, colocar propósitos de oração familiares, né? A gente viver a vida comum daquilo que muitas vezes, em alguns casos, né, sem querer julgar ninguém, as pessoas vivem apenas na aparência, no templo, na vida religiosa, ela tem um comportamento e na vida pessoal o comportamento é outro. Então a pessoa esquece de orar, esquece de ler a Bíblia. Parece até chocante a gente dizer isso, que um cristão esqueça de orar, ou que um cristão esqueça de ler a Bíblia. Mas a gente sabe que a realidade é presente na vida das pessoas. Então a gente precisa mudar essa realidade. As famílias precisam orar juntos, as famílias precisam ler a palavra de Deus juntos, os pais precisam conversar com os seus filhos sobre as histórias bíblicas, sobre as experiências que eles tiveram na sua vida cristã, como que Deus trabalhou na sua infância, na sua juventude, na sua vida adulta, como que Deus trabalha na vida das pessoas. A gente precisa testificar para os nossos filhos, para a nossa família, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus pode fazer. Eu estava comentando há poucos dias, no domingo o pastor pregou sobre a volta de Jesus, e nós, domingo que passou, uma semana antes eu estava comentando com a Sônia da facilidade que será o reino que a Bíblia fala, né, do domínio do mal, domínio do anticristo, da besta, no mundo. Coisa que a gente pensar na realidade da igreja brasileira há 20 anos atrás, a gente fala, não, mas isso vai ser muito fácil da gente debelar. Hoje nós vemos que não vai ser tão fácil assim, porque as pessoas vão ser envolvidas de tal maneira que elas não vão nem notar que elas estão sendo envolvidas por esse conhecimento, e muitas pessoas elas podem até aderir e dizer, não, já viu aquela história do não dá nada? Ah, não, isso aí não dá nada, isso aí é coisa do passado, é coisa da cabeça das pessoas. E se a gente não se atentar, a gente pode ser envolvido pelo reino das trevas, né? Isso é coisa do passado, isso é ultrapassado, nós vivemos um novo tempo, é uma nova situação,
As pessoas precisam pensar diferente, precisam melhorar a sua forma de pensar. E aí vai chegar o discurso até da falta de amor, que, como a gente viu recentemente, aí uma pessoa de referência nacional no meio cristão evangélico, dizendo que nós precisamos adequar a Bíblia, que nós precisamos mudar a Bíblia. Como nós vemos aí uma grande liderança no mundo cristão, né, a nível de mundo, dizendo que a igreja precisa se adaptar, as pessoas precisam aceitar o homossexualismo, as pessoas precisam aceitar o casamento, porque isso, a pessoa nasce assim. Que é isso, meu Deus? Nós estamos mudando a verdade de Deus em mentira, como diz o texto bíblico. Então, quando a gente se depara com essas realidades, nos chama a atenção da necessidade de investir em espiritualidade em nossas famílias. É por isso que o inimigo tem tentado, de todas as formas, destruir as famílias, porque a família é a célula máter da sociedade, da igreja, é onde nós aprendemos os princípios de Deus. Então, se eu destruo a família, os conceitos básicos de família, eu consigo destruir a sociedade e eu consigo destruir a igreja. Por isso é tão importante nós desenvolvermos essa espiritualidade, de viver isso que o irmão Levi pontuou aí, de exercer o perdão em família, exercer a questão da comunicação, exercer o serviço da mutualidade um para com o outro. Tem gente que no casamento só quer ser servido, né? Só quer tirar o bônus, né? Mas o ônus ele não quer compartilhar com nada. Então, para a gente poder viver uma espiritualidade sadia dentro de um relacionamento familiar, é preciso a contrapartida. E isso nós vamos ensinar no dia a dia, na vivência. E nessa questão da comunicação, né, irmão Levi, nós já trabalhamos aí aquilo que é o ponto da próxima lição, que é falar e ouvir. A comunicação, ela envolve não só eu falar, mas eu preciso também ouvir e refletir. Eu acrescentaria aqui, ouvir, falar e refletir. Eu tenho que falar, eu tenho que saber quando falar também, né, no ambiente familiar, tenho que saber a hora de falar, eu tenho que estar pronto para ouvir e eu tenho que refletir sobre aquilo que eu ouvi, sobre aquilo que eu muitas vezes falei indevidamente. Então, é um jogo aí de diário, uma luta diária pela família, né? A Bíblia fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, do que a minha palavra tem sido dita aqui na minha casa, com a minha família? O que quais são as palavras que têm sido proferidas aí no teu ambiente familiar? É o que está no seu coração. Aquilo que sai, a Bíblia fala, a Bíblia é verdade. Ela é imutável, a Bíblia não muda. E ela fala que a boca fala do que o coração está cheio. Perfeito. Esse tema, justamente, ele se mescla nessa questão da comunicação, né? Com falar e ouvir. E isso que o irmão Emerson comentou aí é tão importante, né? Às vezes, justamente pela questão de você ser você mesmo, você ser individual, sem se preocupar com o outro, você fala o que quer na hora que quer, você não tem respeito pelos demais, né? E essa é uma questão muito importante que nós precisamos cuidar com relação à família, né? A comunicação não é só falar. Não, mas eu comuniquei, não é só falar, irmão e irmã. Não, mas eu gritei às vezes, né? Eu cheguei até a gritar. Como é que a pessoa não conseguiu entender? E a comunicação, ela tem que ter esse cuidado. Primeiro, sobre a comunicação em Jesus, nós estamos num mundo que é comunicativo, e Jesus fala que quem vê a mim, vê ao Pai. Esse demonstra que Deus Pai se revela, se expressa e se comunica na pessoa do Filho. Jesus é a palavra encarnada, nós acreditamos no Verbo, né, que se fez carne, e se comunicou com os homens. Uma coisa interessante com relação à palavra de Deus, né, que a gente pensa que estamos agora só na era da comunicação, mas Cristo mesmo já falou sobre isso. Nós precisamos tomar esse cuidado de falar no momento e no local apropriado. Nós precisamos dar atenção ao interlocutor. Nós precisamos nos comunicar dialogicamente. Jesus não ficou apenas discursando, mas ele interagiu também.
e entreteve conversações, falando diretamente ao coração das pessoas. Nós precisamos saber ouvir, é isso que eu estou dizendo, não só falar, respeitar a natureza do interlocutor. Nós precisamos começar uma conversa de forma proveitosa também. Nós precisamos fazer perguntas na nossa comunicação, nós precisamos ser claros na nossa comunicação, nos comunicar com todos, ser objetivos e ser práticos. São vários os pontos que o autor colocou aqui na lição. O fundamento delas é isso que o irmão Emerson comentou, e eu também reforço: você saber falar, você saber se comunicar, saber ouvir, né? Comunicar, então, não é só falar, não é só expressar, não é só gritar, não é só mandar alguém sem entender a situação da pessoa, sem ouvir a outra pessoa, sem se preocupar com isso, porque aí você não está fazendo uma comunicação, né? Você está fazendo ou um monólogo, ou você está simplesmente, né, fazendo unilateralmente a comunicação, e a comunicação precisa ter as duas vertentes. Você precisa falar e também precisa ouvir. Não sei se o irmão Emerson quer comentar. É bem isso mesmo, Levi. Lembra quando Jesus estava entrando na cidade de Jericó, vinha uma multidão com ele, e provavelmente estava aquele falatório, a gente sabe que onde tem bastante gente as pessoas falam, em volta de Jesus ali, alguns queriam, Jesus, cura minha filha e tal. Ele já vinha fazendo uma série de milagres, e aí um homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, esse homem era cego. E ele começa a clamar ali na porta de Jericó. E Jesus para, e parece até incoerente o que Jesus faz. Mas Jesus vai até ele. Primeiro que Jesus era Deus, ele sabia qual era o problema daquele homem. Sabia que aquele homem era um homem cego de nascença. Mas Jesus olha para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus abre um canal de comunicação com aquele homem ali. E muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir o que o outro quer saber. A comunicação, ela vai além de eu expressar as minhas vontades, é eu também ouvir o que o outro tem a dizer. Muitas vezes, na falha de comunicação nos relacionamentos, é porque nós queremos impor a nossa vontade, o nosso querer, e muitas vezes nós usamos a fala para fazer isso. Nós usamos a verbalização para impor a nossa vontade, e nós anulamos a vontade do outro e acabamos gerando um problema, um conflito, que foi tratado na lição de número 12, né? Quando nós falamos ali, quando foi estudado sobre a questão se a arte de permanecer casado, que é você saber respeitar as diferenças, você saber respeitar as limitações do outro, as origens do outro. Então, falar e ouvir, ele tem a ver justamente com esse propósito de entender, de estar disposto a ouvir e de ser claro ao falar. Né? Às vezes, no relacionamento, eu sou casado, o Levi é casado, né? E às vezes no relacionamento você fala assim, mas ou o homem fala, ou a mulher fala, né? Não, mas você tinha que entender, você tinha que saber. Você não conseguiu observar? E muitas vezes o outro não está conseguindo observar. E irmãs, mulheres estão nos ouvindo, né? Nos perdoem, nós homens, muitas vezes, nós não temos a mesma sensibilidade, o mesmo radar que vocês têm para captar as coisas do ar. Às vezes a gente demora um pouquinho mais, né? O tico e o teco não funciona junto, né? Mas é necessário. Então, se nós não estamos dando o ouvido adequado, não estamos conseguindo ouvir, nos ajude, fale para nós, olha, não estou gostando disso. Eu acho que isso é errado, eu acho que isso não deve ser assim. Eu gostaria que fosse assim. Então, verbalize, né? Não precisa fazer isso gritando, ninguém precisa, nem o homem, nem a mulher, não precisa impor as suas vontades com falta de educação, sendo áspero, sendo mal educado, sendo agressivo, mas é preciso falar daquilo que nos agrada e daquilo que nos desagrada dentro de um relacionamento. Perfeito. Esse é o ponto 2 da nossa lição. Tem muito a ver com essa lição passada que nós falamos, né, sobre comunicação também, a arte de permanecer casado, onde a comunicação ela realmente precisa fluir de uma maneira bacana. O autor ele coloca aqui sobre alguns ruídos que afetam a comunicação, e é basicamente isso que a gente está falando aqui.
alguém diz assim no relacionamento, não, mas eu falei, eu sou responsável pelo que eu falei, não pelo que você entendeu. Né, é como assim, aí não aconteceu a comunicação, né? Porque você só falou e você acha que se você falou aquilo que você queria falar e a outra pessoa não entendeu, o problema é dela, não é bem assim. Principalmente no casamento. O casamento ele tem que ter essa sinergia e esse combinado, né? Vocês precisam, nós como casados, né? Precisamos caminhar juntos na mesma direção. Não, mas eu sou o marido, então eu tenho o meu caminho para trilhar. Minha esposa tem o caminho dela para trilhar. Não, nós somos uma só carne e precisamos trabalhar em conjunto. E outra coisa interessante que o irmão Emerson também pincelou é sobre as emoções, né? Às vezes a gente está conversando num tom um pouquinho mais elevado e as emoções acabam distraindo a fala, aquilo que a gente gostaria de fato falar, não acontece. A gente fala outra coisa. A gente está tão, né, tomado pela emoção, marido, esposa, enfim, que a gente acaba falando coisa que não deveria. Aqui a orientação é para que nós tenhamos sabedoria nessas situações, né, para não falar, mas se por um acaso isso acontecer, que a outra pessoa tenha a sabedoria também de entender que olha, vamos parar por aqui, vamos conversar, vamos abaixar o tom, vamos conversar de uma maneira que seja sadia, porque isso aqui não está caminhando bem. E nós temos... O sábio escritor do livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele diz, né, há tempo de falar e há tempo de calar, né? Exatamente. É exatamente isso, né? E o ponto 3 fala sobre a comunicação entre pais e filhos, que é uma coisa, assim, muito atual, extremamente atual. Eu também tenho a minha pequena, fez 10 anos agora, e vou entendendo cada vez mais como funciona isso. Não pode ser um monólogo, né? É um monólogo ou um diálogo. Não é só pelo ouvir que nós aprendemos. Nós interpretamos, compreendemos, carregamos de fato o que ouvimos e temos a extrema necessidade de expressar o resultado do nosso processo. Então, é comum ouvir relatos de conflitos entre pais e filhos, onde o pai propõe uma conversa e, na verdade, o que ocorre é um monólogo do pai. Só o pai fala e o filho não escuta nada, entra por um ouvido e sai pelo outro, e quantas e tantas vezes isso acontece. Aqui, essa é uma situação que, né, muda bastante de idade para a idade do filho e também da maturidade do pai, mas essa é a primeira orientação que ele coloca. Ele fala sobre comunicar afetos também. Tem várias reações que nós temos com relação às situações que acontecem na vida, enfim, e quando o filho nos abraça e nós nos sentimos bem com isso, nós devemos expressar os nossos sentimentos por palavras. Isso que o irmão Emerson comentou é interessante, que nós precisamos comunicar as coisas que nos agradam, também as que nos desagradam, mas às vezes parece que a gente só quer comunicar as que nos desagradam, né? Você fica irritado, aí você já explode para cima do teu cônjuge ou para cima do teu filho, e você só fala isso, mas não, as coisas que nos agradam também são interessantes de ser colocadas, de ser faladas. E nós precisamos dar exemplo também, você que é pai, você que é mãe, dar um exemplo, porque às vezes o exemplo que você dá fala muito mais forte do que a palavra que você proferiu, do que aquilo que você disse. Aí você fala assim, olha, meu filho, é errado fazer isso, é errado fazer aquilo, e você vai lá e faz, e você está dando um péssimo exemplo, a tua comunicação não está fluindo bem. E nós vamos, já caminhando para o final, irmão Emerson, aqui para a conclusão, nós vimos como mesmo amando os nossos familiares, nós sabemos bem como é isso, nós podemos criar situações conflitivas pela maneira que nós nos comunicamos. Nós precisamos ter sabedoria para conduzir uma boa comunicação, para que nós possamos evitar palavras torpes que expressem ira, cólera e malícia. É preciso que nós tenhamos pensamentos altos, levando todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para nos irar, entendendo que tem o tempo para todas as coisas e glorificar a Deus por meio da nossa comunicação em família. É muito importante que nós saibamos disso. Se você ainda não pediu sabedoria a Deus para tratar e comunicar com a sua família, você precisa fazer isso. Até porque a família se relaciona através da comunicação, né? Nós temos um relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, através da comunicação, seja através da falada, seja através do exemplo que você dá, ou alguma outro tipo de expressão de comunicação, mas que nós possamos pedir essa orientação a Deus, que nós possamos pedir a expressão correta
da nossa comunicação para que nós possamos ser entendidos. Nunca em ira, em cólera, né? Se você tem esse pavio curto, né? De repente você pedir a Deus primeiro a sabedoria para tratar isso, mas se você sente que você vai falar alguma besteira, irmão e irmã, por que você não refrear a tua língua? Por que você não ser tardio para falar, né? Seja pronto para ouvir, mas tardio para falar se você sabe que você vai se irar e falar alguma coisa que não deve. Irmão Emerson, não sei se o irmão quer também complementar essa conclusão e a gente já caminha para o final. Isso. Nós estávamos conversando aí sobre essa questão de saber o que fala, e nem tudo que a gente quer falar, a gente deve falar, né? A gente também ter aquela sensibilidade de entender que eu preciso ver como o outro se sente em relação ao que eu falo, não apenas como eu me sinto. Qual é o sentimento que a minha fala gerou no outro? Qual é o sentimento que a minha quietude, que o meu silêncio gerou no outro? E eu preciso desatar os nós. Então, eu preciso desatar os nós. E como que a gente desata um nó num relacionamento? Pedindo perdão. Pedindo perdão porque falou demais, pedindo perdão porque não falou quando deveria falar, pedindo perdão porque não compreendeu quando deveria compreender. Então, o perdão é o caminho para um relacionamento saudável, para um relacionamento abençoado, para um relacionamento que vai ser produtivo, que vai ser espiritual. E esse relacionamento, como foi citado aqui, ele não é só do esposo para com a esposa, é do pai para com o filho, do filho para com o pai, né? Na adolescência, nós temos os nossos adolescentes, geralmente, eles entram na chamada bolha, né? No mundo deles ali. Porque eles estão vivendo o conflito, eles estão saindo da infância e adentrando para a vida adulta. Então, eles começam, em algumas coisas, a gente, como pais, vai passar algumas responsabilidades e, em alguns momentos, a gente vai tirar a responsabilidade. Então, cria que um choque de existência ali na vida do adolescente. Mas é preciso que a gente tenha sabedoria, e em algum momento a gente vai precisar entrar na linguagem deles para a gente conseguir conquistar espaço. Em alguns momentos eles vão precisar entrar na nossa linguagem. Mas isso só vai acontecer se a gente conseguir desenvolver um canal de comunicação com os nossos filhos. A minha oração, o meu desejo é que todos aqueles que estão nos acompanhando hoje nessa aula aqui possam ser ajudados por Deus através do Espírito Santo para que tenham um bom relacionamento dentro da sua família, de um relacionamento familiar com Deus, desenvolvendo a espiritualidade da família, e um relacionamento pessoal com os seus familiares, seja filho, seja filha, seja pais, seja esposo ou esposa. E essa comunicação, falar, ouvir e refletir, seja algo saudável dentro dos relacionamentos familiares. Amém? Podemos orar? Vamos orar. Eu posso orar, irmão Emerson? Claro, claro. Eu finalizo. Então vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós podemos meditar na Tua palavra, Deus. Nós agradecemos, Pai, porque nós temos acesso a essa palavra que fala tão fortemente ao nosso coração. E nós agradecemos, Deus, porque fazemos parte da Tua família, essa família que é tão importante, esse corpo, ó Deus, ao qual nós compomos também. E nós rogamos nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando do nosso relacionamento familiar, daqueles que o Senhor colocou para viver conosco, aqueles que fazem parte da nossa família aqui na Terra. Nós queremos, ó Deus, rogar do Senhor a direção, para que nós possamos, ó Deus, nos comunicar melhor, falar melhor, ouvir no tempo certo, ó Pai, falar também no tempo certo, para que essa comunicação seja proveitosa, ó Deus, para que nós possamos glorificar o Teu nome através da nossa comunicação, através do nosso relacionamento. Permita, Pai, que haja perdão nas famílias. Permita, Senhor, que quando houver falha nessa comunicação, o perdão logo entre em ação. Que aquele que proferiu alguma palavra errada, com ira, com cólera, que ela seja entendida e perdoada por aquele que ouviu, e que assim, ó Deus, haja um bom relacionamento, haja uma boa comunicação,
mesmo quando houver alguma rusga, Senhor, que isso possa ser curado em nome de Jesus. Permita, Senhor, que nós a cada dia possamos aprender mais como falar, como ouvir, como diz a tua palavra, falando no tempo certo, Senhor, e que o Senhor se agrade de nós através disso. Nós rogamos, ó Pai, para que essa palavra seja frutífera nos nossos corações, que nós possamos demonstrar bem isso que nós estamos aprendendo, ó Pai, e que isso seja agradável para a honra e glória do teu nome. Abençoe, ó Deus, o restante desse dia e abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo e também as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Levi, antes de nós finalizarmos aqui, lembrando, você compartilhar, comentar, se você quiser tirar uma foto e mandar nesse número que está aparecendo aí pelo WhatsApp, dizendo, eu compartilhei, eu quero participar do sorteio, você vai ter, do horário que essa aula estiver online, aí aparecendo para você, até as 15 horas do dia 15. Então, quem mandar essa mensagem, ou quem nós identificarmos ali pelo Facebook, que compartilhou, comentou, vai participar do sorteio. Aí nós vamos pegar os nomes das pessoas, fazer o sorteio e fazer o contato com você, informando aí que você foi o ganhador do prêmio do dia. Valeu? Deus abençoe a todos. Um abraço. Vamos para o culto. Deus abençoe, irmãos. Tchau, tchau.